Demônios, fantasmas, aliens e até entidades cósmicas inimagináveis estão na mente dos consumidores de terror há anos. Essas coisas no geral estão ali, até mesmo em animes. Os seres que antigamente despertavam medo em parte da população começaram a ter um apreço popular e assim adentraram em outros gêneros. E é nessa brincadeira que coisas como Ghost Talker Daydream pode existir. Meu primeiro contato com Daydream foi através dos OVAs, sendo dividido em 4 no total, que são basicamente episódios animados tentando adaptar algumas coisas do mangá, mas infelizmente só os 2 primeiros são realmente fiéis nisso tudo. O que me fez assisti-los não foi seus personagens ou uma produção incrível. Sendo sincero, eu acho que os OVAs são monótonos, mas nada inassistível, só talvez um pouco chato. E se você já viu alguma produção de terror japonês, eles não vão te animar tanto assim. Mas se você é novo nesse gênero, talvez seja uma boa iniciativa. E sobre o que é Ghost Talker Daydream? No geral, basicamente conta as aventuras de Saiki Misaki, uma pessoa que tem 3 empregos, um como uma redatora de uma revista pornô, um como uma dominatrix, e o último, e o mais interessante, uma médium, alguém que tem contato com o lado sobrenatural e traz a brincadeira de espíritos e essas coisas para Daydream. Uma curiosidade é que o título de Ghost Talker Daydream teve uma pequena alteração para ser trago para o ocidente, já que a ideia original do nome é trazer algo mais vulgar e um tom bem sexual, que é a parte principal da trama do mangá. E inicialmente eu fui ver Daydream só por isso mesmo, em busca de uma obra extremamente idiota que possivelmente não existiria com essas temáticas e qualidade mínima de produção nos dias de hoje. Só que enquanto eu assistia, havia cenas que me deixaram com uma pulga atrás da orelha. O jeito de abordar a cena, a melancolia e principalmente a figura da Misaki me deixaram curioso bastante para dar uma bisbilhotada no mangá. O mangá de Daydream, ele é interessante, porque ele não assusta, porém ele é desconfortável, mas é um desconfortável perante a sua temática, se propondo a apresentar temas mórbidos, a morte e como as angústias da vida funcionam, são apresentados em curtos casos de 1 a no máximo 2 ou 3 capítulos de extensão. Eu sempre me interessei sobre a temática de fantasmas e espíritos, afinal, possivelmente o processo de virar um deles é algo extremamente próximo a mim e a você também. Nada me garante que eu não vá acabar virando a alma penada e ter um arrependimento tão grande que me prenda aqui. E essa incerteza que me faz flertar um pouco com esse tipo de coisa, principalmente em como a figura do médium é apresentada, tanto no mangá quanto no OVA. O primeiro episódio, a personagem Ai Kunagi desenvolve percepção espiritual por eventos e tenta até mesmo usar esse dom para ajudar os fantasmas, o que se mostra uma ideia de merda, e essa menina se fode pra caralho, me fazendo questionar se ela não tem algum impulso suicida crônico. Mas é quando decidem explorar a Misaki que essa coisa aqui fica mais interessante, fica um tanto mórbido. Afinal, é nesse ponto que descobrimos que para ela, escrever matéria sobre putaria em revista, dar chicotada na bunda de velho é desagradável, mas não chega aos pés de ter que lidar com espíritos. Ser um médium em Daydream significa que você sabe que os espíritos existem, e se possível, deveria evitá-los, porque eles também sabem que você existe. O trabalho de lidar com eles, de basicamente os fazer perder os arrependimentos, é uma roleta russa. Você pode não se fuder muito, como uma pessoa comum, mas em muitos casos fica claro que tudo que a Misaki vê, contempla, os motivos da morte de alguém e uma situação detestável e perturbadora que levaram a toda aquela tragédia ocorrer, não é um serviço nobre. Normalmente o espírito que causa os problemas é ou um agressor ou uma vítima. Existem os azarados, mas até isso é só uma exceção à regra, daqueles que só se deram mal mesmo. Um trabalho que te faz contemplar a morte, ver de pertinho que as pessoas ruins normalmente ficam, ou que te permite ver como uma pessoa que apenas é atormentada por isso vai se degradando gradualmente. Esse tipo de coisa não tem uma solução fácil como tomar um remédio.
Ghost Talker Daydream trabalha a morte como um momento inevitável. Para quem vai e para quem fica, seria muito bom se não ligássemos para isso. Mas essa obra é mórbida, um compilado de casos de pessoas atormentadas por seres de outro mundo, incapazes de pedir ajuda de alguém. Essas pessoas só são ajudadas porque existe alguém que sabe demais e, pela situação monetária, se vê obrigada a participar disso tudo. Vítimas e sonhadores, tolos, que acham que podem mudar o mundo. Perversidade é algo que gruda até mesmo na alma em alguns casos, e às vezes, mesmo que você possa ver e tocar, finja que não existe. Você não é um super-herói, e sorte não é infinita. Um dia vão te puxar mais fundo do que você pode subir, e no fim das contas, Ghost Talker Daydream é uma história sobre olhar para o abismo e tentar não chegar perto dele. Mesmo se propondo a ser um tipo de comédia com péssimos momentos cômicos, na minha opinião, cenas eróticas não muito apelativas, Daydream se encerra com a ideia pragmática do mundo, onde talvez a ignorância seja a melhor das bênçãos, onde o que nós estamos vendo em toda essa jornada da Mizaki, seu dia a dia, é a depravação da sociedade. É uma coisa que está intrínseca em todos os humanos. Ela basicamente sabe que aquilo é inevitável, que ela não está olhando a morte, mas testemunhando a certeza da sua vida. Se vai ser boa, se vai ser ruim, ela ignora. Ela tenta viver tranquilamente na medida do possível. E esse é o grande terror nessa obra. Saber que algumas coisas são inevitáveis. E isso, a falta de respostas, dor, angústia, tristeza, pecados, também são. Opa, e aí? Vídeo aqui. Bom, esse foi um vídeo curto sobre o mangá que eu li, que achei muito da hora e talvez interesse a algum de vocês. Como sempre, deixa um like, se inscreve no canal, comenta se você já conhecia essa obra esquisita, me pergunte se você queria um vídeo muito maior explorando mais coisas, porque talvez eu possa, sei lá, fazer um vídeo focando em um capítulo específico de Daydream, caso vocês mostrem interesse. Comentem, vamos! E é isso, tchau e um bom dia, boa tarde, boa noite.